Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, como inspiração ao vídeo do iceberg das creepypastas que eu havia lançado há um tempo atrás, eu decidi criar um vídeo sobre o fórum onde se originou as creepypastas, que é o fórum 4chan. O 4chan é um fórum onde as pessoas podem compartilhar imagens, opiniões e ideias para comunidades que fazem parte dele. E tudo isso sem precisar criar conta, pois no 4chan você pode fazer postagens livres de forma anônima sem saberem quem foi que criou a postagem, o que já causa muitos problemas já nessa parte. Porque com o passar do tempo, várias comunidades controversas compostas por anônimos foram criadas, comunidades ao qual são repletas de conteúdo extremo, com movimentos e opiniões controversas, postagens de vídeos de violência, cyberbullying, ameaças, boicote e dentre muitos outros casos surreais. E esse vídeo eu decidi fazer para explicar 10 casos e até assustadores a respeito do 4chan, e eu decidi fazer um resumo de cada tópico para evitar do vídeo ficar extremamente longo. Então, desculpe se eu tenha falado algo errado ou que eu tenha esquecido de algo a respeito do caso. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Bom, vamos começar então com um caso mais conhecido, os casos envolvendo Pepe the Frog. Pepe começou como um meme inocente criado pelo cartunista Matt Fury em 2005 na série Boys Club. Ele se tornou popular no 4chan por volta de 2008 a 2010, principalmente pelo meme Feels Good Man e outras variações. Usuários do 4chan começaram a alterar Pepe de maneiras mais extremas ou politicamente carregadas, tendo criações que incluíam versões hair peps e às vezes grotescas ou absurdas, que circulavam como colecionáveis digitais dentro da comunidade. Por volta de 2015 a 2016, algumas versões do Pepe começaram a ser usadas em contextos racistas, antissemitas e pro-alt-right. E isso aconteceu principalmente no Pol Bar, que é um board de política do 4chan, onde memes eram deliberadamente transformados em símbolos de provocação. Em 2016, a ADL, a Anti-Defamation League, em português, a Liga Anti-Defamação, classificou algumas versões do Pepe como símbolo de ódio. Isso trouxe a atenção massiva da mídia, muitas vezes simplificando a narrativa de que o Pepe é um meme de ódio, mesmo que a maioria dos usos fossem inocentes. Se é o que eu posso chamar de inocente, né? Matt Fury tentou recuperar a imagem do Pepe, lançando campanhas para salvar o Pepe e até processou algumas organizações que começaram a usar o personagem de forma ofensiva, e inclusive ele criou entre aspas, ritual de morte do Pepe nos quadrinhos para simbolizar o fim da associação de ódio. No 4chan, o Pepe continua sendo usado como um meme versátil, desde piadas inocentes até provocações políticas. A polêmica mostrou como um meme pode ser apropriado e distorcido por comunidades online, alterando sua percepção global. Esse aqui eu acho que é o mais de boa dos casos que eu encontrei do 4chan. O caso Foot Letters é uma história viral que começa em 2012 no 4chan e depois se tornou um meme famoso na internet, principalmente por um vídeo narrado pelo youtuber Chills. Um funcionário de uma unidade do Burger King postou fotos na internet mostrando dois colegas de trabalho colocando os pés em recipientes de alface destinadas aos sanduíches. As fotos foram inicialmente publicadas anonimamente no 4chan. As imagens rapidamente se espalharam pela internet, gerando indignação e dentre muitos outros problemas. Uma das fotos mostrava claramente um pé calçado dentro de um recipiente de alface, pronta para o uso dos lanches. A postagem viralizou, levando à demissão do funcionário responsável e às investigações internas do Burger King. O caso ficou associado à preocupação com higiene em redes de fast food
E o caso ficou famoso como Foot Letters, principalmente pelo vídeo de Chills no YouTube, que narra o incidente com o seu estilo característico, transformando a frase "This is the Foot Letters" em um bordão da internet. Vamos agora para um caso bem curioso. O post original apareceu no 4chan gerando em bots como o V, que é o bot de videogames, e o X, o bot paranormal. Um usuário afirmava ter comprado um Nintendo Wii usado e ao abrir a embalagem encontrou algo estranho. Dentro do console e do controle, supostamente havia várias aranhas vivas. O usuário descrevia que as aranhas pareciam ter se alojado ali por bastante tempo, sugerindo que o aparelho tinha sido armazenado em algum local insalubre. Fotos comprovando a história foram compartilhadas, como acontece em lendas urbanas do 4chan, mas muitas vezes eram falsas ou editadas. Alguns usuários acreditaram e ficaram horrorizados, e outros apontaram que era provavelmente uma trollagem, uma história inventada só para chocar a comunidade. Como acontece com muitos casos do 4chan, a história se tornou um meme repetida em outros fóruns e redes sociais, como por exemplo de coisas horríveis que podem estar escondidas em consoles usados. Sim, é muito específico isso. Não há confirmação real de que alguém tenha realmente encontrado aranhas no Nintendo Wii. A história funciona como uma lenda urbana digital do 4chan, típica do estilo de posts que misturam absurdo e humor negro. Esse caso aqui é bem discutível. O caso da granada no vaso é uma história trágica que circulou inicialmente no 4chan e ganhou notoriedade em fóruns como o Reddit. A narrativa descreve um incidente no qual um adolescente de 17 anos, identificado como Oscar Lopes Ortega, morreu após uma explosão em sua casa. De acordo com relatos, ele teria colocado uma granada dentro de um vaso sanitário, resultando na detonação e na sua morte. O incidente ocorreu em uma zona residencial moderna, próxima à colina Carmen, e foi registrado por volta das 20 horas da noite e 45 minutos. A história gerou discussões em fóruns como o Reddit, onde usuários expressaram surpresa e especulação sobre os detalhes do caso. Alguns questionaram a precisão dos horários mencionados, enquanto outros discutiram a resposta das autoridades locais. A narrativa também levantou debates sobre a influência das informações compartilhadas em comunidades online e uma forma como eventos trágicos podem ser interpretados e discutidos em plataformas digitais. É importante notar que, embora a história tenha circulado amplamente, a veracidade dos detalhes específicos não foram confirmados por fontes oficiais. A disseminação de tais relatos destaca a complexidade da informação na era digital e a necessidade de cautela ao consumir e compartilhar conteúdos online. O caso do rosto misterioso na estática da TV do 4chan é um relato assustador que circulou principalmente no X, que, como eu falei, é o bot paranormal. Um usuário postou que, ao sintonizar canais com estática, percebeu um rosto humano distorcido aparecendo brevemente na tela. O rosto parecia olhar diretamente para quem assistia e sumia tão rápido quanto surgia. Muitos do 4chan comentaram experiências semelhantes, mas não se conseguiu identificar a origem da imagem, se era um glitch, manipulação ou algo sobrenatural. O caso virou uma lenda urbana digital dentro da comunidade associada a fenômenos paranormais e em eletrônicos. Mas, na minha opinião, se for verdade realmente que viram um rosto dentro da estática, provavelmente o sinal da televisão era tão ruim que provavelmente parecia um rosto sobrenatural na televisão, mas provavelmente poderia ser um apresentador ou algo do tipo na televisão. Eu ouvi também dizer sobre pessoas falarem que
esse rosto poderia até mesmo ser uma invasão de transmissão. Não, mas eu suspeito muito que deva ser isso. Eu acho que, se for verdade isso, provavelmente era só o rosto de um apresentador não identificado, que foi visto de uma forma bem ruim por causa do sinal horroroso da televisão. Bom, esse caso é interessante, mas também eu acho ele bem curioso. Vamos falar. O caso do filhote de gato com chifres no 4chan é um dos relatos mais bizarros que circularam na plataforma. A história geralmente descreve um veterinário anônimo que, durante uma necrópsia ou parto, não lembro muito bem o que era exatamente, teria encontrado um feto de um gato pequeno com chifres saindo da sua cabeça. As supostas fotos mostram um feto parcialmente deformado com duas saliências ósseas ou cartilaginosas na sua cabeça. Em fóruns como o 4chan e o Reddit, o caso foi tratado como algo, entre aspas, demoníaco ou até mesmo uma mutação, gerando debates entre quem achava que era um embuste ou uma montagem ou uma anomalia real. A maioria das análises posteriores consideraram o caso falso ou exagerado, possivelmente uma montagem feita com massa de modeladora ou restos de tecido animal. Em biologia real, há raros casos de malformação congênita em fetos de mamíferos, que podem gerar protuberâncias ósseas, mas também chifres verdadeiros entre aspas, né? Como os de animais ruminantes. Bom, esse caso é muito bizarro e foi muito difícil de se achar, e não vou mentir que esse caso foi para mim bem arrepiante. Mas bora lá. Esse é um caso que circulou no 4chan e em outras redes sociais como um dos posts mais misteriosos e inquietantes do site. O caso teria surgido em um dos boards de imagens paranormais do 4chan, provavelmente, mais uma vez, o X está sendo mencionado que só o caramba aqui, né? Por volta dos anos de 2010. Um usuário anônimo postou uma foto aparentemente comum de um menino dormindo em uma cama com a legenda dizendo que achou algo dessa foto no celular da irmã dele. À primeira vista, a imagem parecia normal, mas ao observar com atenção, os usuários notaram o rosto de uma mulher parcialmente visível nas sombras ao lado da cama, ou refletido em algum canto da foto. O rosto parecia pálido, com olhos fundos e um sorriso muito leve, o que gerou especulações que pudesse ser ou um fantasma, ou um intruso que estava no quarto, ou uma montagem feita de propósito. Nos comentários, muitos usuários ampliaram e realçaram a imagem para tentar entender o que viam. Alguns relataram que o rosto parecia olhar diretamente para a câmera, o que deu um tom ainda mais perturbador à foto. O post original teria sido apagado pouco tempo depois, o que aumentou a aura de mistério em torno dessa imagem. E infelizmente não há muitas informações, porque, como eu falou, a imagem, o post original foi removido, mas o meu comentário é que basicamente eu senti arrepios quando eu vi esse caso e fui pesquisar um pouquinho sobre ele. Ok, já vou avisando que esse caso foca em assuntos muito delicados que podem dar gatilhos, como cyberbullying e até mesmo depressão perigosamente. Então, caso você tenha problemas com tópicos que falam desse tipo de coisas, bem mais delicadas, eu recomendo que vocês pulem esse vídeo ou não vejam ele. Então, se você continuar a ver esse vídeo, então é por sua conta e risco. Mas então, bora continuar. O caso da Jessica Leonhardt, conhecida online como Jessie Slaughter, é um dos exemplos mais emblemáticos de cyberbullying na história da internet.
Em 2010, com apenas 11 anos, Jessica se tornou alvo de uma campanha massiva de assédio online após a divulgação de vídeos em que ela usava um linguajar vulgar e fazia declarações bem polêmicas. Esses vídeos foram amplamente compartilhados em plataformas como o YouTube e o Stickam. Desculpa, mas eu não conheço a plataforma. E rapidamente se tornou um viral, sendo amplificado por usuários do 4chan e do grupo dos anônimos, os famosos trolls da internet, esses caras, né? O incidente ganhou proporções ainda maiores quando o pai de Jessica, o Jim Leonhardt, apareceu em um vídeo defendendo a filha de forma extremamente agressiva, o que gerou mais zombarias e memes. A situação culminou em uma entrevista no programa Good Morning America, onde a família revelou que estava recebendo ameaças de morte e que Jessica foi colocada sob proteção policial. Além disso, ela foi temporariamente retirada de sua casa e colocada em um lar adotivo para tratamento psicológico. No entanto, o que muitos não sabiam na época era que os vídeos de Jessica foram uma resposta a alegações de abuso sexual envolvendo o cantor Dave Venery, da banda Blood on the Dance Floor. Jessica afirmou que foi abusada por Venery quando tinha 10 anos, que ele tinha uns 24 anos na época. Embora as acusações de abuso sexual contra Venery tenham sido levantadas por várias mulheres, incluindo Jessica, por exemplo, ele nunca foi formalmente acusado ou processado. O caso de Jessica Leonhardt destaca as consequências devastadoras do cyberbullying e a importância de abordar as questões de abuso sexual com seriedade, sem recorrer a zombarias ou estigmatizações. Ele também levanta questões sobre a responsabilidade das plataformas online em moderar conteúdos prejudiciais e proteger os usuários, especialmente menores de idade. Bom, esse aqui já passou dos limites em um nível gigantesco, na minha opinião. Bora lá, vai. O caso da Ebola-chan no 4chan é um exemplo de fenômeno bizarro e perturbador que misturou internet meme, creepypasta e ideologias extremistas. O caso surgiu em meados de 2014 durante um surto de Ebola na África Ocidental, dentro do 4chan, principalmente nos boards Paul, que é o board de política, e o board B, que é o board aleatório. A Ebola-chan foi personificada como uma garota no estilo de anime, representando o vírus Ebola. A imagem mostrava uma personagem jovem, estilizada como Loli, que trazia a doença, basicamente. Usuários do 4chan começaram a tratar a Ebola-chan como uma entidade, ou até mesmo uma deusa, fazendo memes e até, entre aspas, orações satíricas para que as doenças se espalhassem. E era uma mistura de humor negro, troll e extremismo, aproveitando o medo real da epidemia. As postagens frequentemente incluíam fotos de doenças reais ou locais afetados, personificação do vírus com frases como se tivesse vontade própria, e até mesmo mensagens com um tom adorável, mas ligados à morte e ao contágio do vírus. Ela viralizou na internet alternativa, sendo compartilhada fora do 4chan, em outros fóruns, redes sociais e em alguns sites de mídia. Recebeu críticas por trivializar uma epidemia mortal e fomentar uma estética mórbida. Tornou-se um ícone de cultura creepypasta / internet horror, mesmo sendo apenas uma piada de trolls com tons mórbidos. A Ebola-chan é um exemplo de como a internet pode misturar tragédias reais com cultura pop, criando figuras absurdas e perturbadoras que se espalham como memes.
é menos uma história verdadeira e mais um fenômeno cultural estranho da internet. E o motivo de eu ter colocado esse caso bem mais acima do que os outros é porque, na minha opinião, esse caso foi tão bizarro e tão absurdo que pra mim isso foi elevar níveis absurdos. Agora vamos para um tópico o último tópico que eu adicionei para o vídeo. O caso do assassino Forchan refere-se a Michael Gargiulo, eu acho, também chamado de The Hollywood Reaper em alguns meios, embora a ligação direta com o Forchan seja mais uma curiosidade da internet do que um fato concreto. Ele era um serial killer que atacava mulheres em Los Angeles, tendo oficialmente 3 vítimas fatais confirmadas e uma tentativa de assassinato bem documentada. Embora algumas fontes mencionem que ele pode ter mais vítimas não identificadas, alguns usuários do 4chan acompanharam casos de assassinatos na região e começaram a fazer teorias, memes, rumores sobre ele online, dando mais origem ao mito do assassino do 4chan. A combinação de crimes reais, mistérios e discussões anônimas no 4chan criou um efeito viral. Alguns usuários chegaram a criar teorias de que ele poderia estar interagindo com pessoas online ou incentivando crimes via fórum, mas isso nunca foi comprovado. Assim, a história se tornou um misto de crime real e lenda da internet. Algo típico do 4chan, você mexe numa moita, sai 5 desses daí. O mito é mais cultural e ligado à internet, enquanto o crime real, enquanto o crime é real, mas não foi planejado através do 4chan. Foi apenas o 4chan que meio que alimentou essa lenda dele estar agindo de forma surpreendente, principalmente dentro do 4chan. Não, o crime é real, porém o 4chan amplificou muito mais isso do que era para ter sido amplificado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um trabalhinho, porque eu acho difícil de procurar coisa no 4chan e eu, tenho um pouco de receio de entrar no 4chan, porque eu sei que o 4chan é um lar de hospício da internet, né? Mas eu tentei dar o meu máximo. Eu sei que tem muitos outros casos bizarros do 4chan, eu sei muito bem disso, e eu pretendo fazer até mesmo mais um vídeo, né, uma parte 2, falando sobre outros casos sobre o 4chan. Mas, por enquanto, o vídeo é isso, tá? E mais uma vez, gente, desculpe se eu falei alguma coisa de errado, se eu gaguejei muito, se eu posso ter dado alguma informação falsa, porque, como eu falei, eu não fui 100% atrás, por falta de tempo também, né? Mas tentei dar o meu máximo. Caso vocês queiram me corrigir, podem me corrigir nos comentários, não tem problema nenhum nisso. E eu vou dar curtida, dar coração para o pessoal que ver que tiver outras informações a respeito de cada caso que está dentro dos tópicos que eu falei nesse vídeo. Então, esse é o vídeo, tá, gente? Então, muito obrigado por terem visto o vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal e é isso, gente. Valeu e falou.